Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje fazer um vídeo falando sobre este livro, né? Que fala sobre as coisas que você só vê quando desacelera, como manter a calma diante de um mundo tão frenético. Esse livro, ele é pequeno, ele é fácil de ler, ele tem 8 capítulos, ele é composto por imagens e nessas imagens ele foi justamente colocado porque o escritor desse livro, ele é um ex-professor de artes e ele é um monge. Então, ele colocou essas imagens aqui para que a gente possa ter uma pausa e refletir sobre o capítulo ou determinado assunto ali que ele tenha exposto. Então ele colocou alguns trechos da vida dele enquanto ele estava fazendo o processo dele de ser professor, de estar como monge, na adolescência, quando ele estava na parte de estudos dele. E aí ele coloca esse relato e depois ele coloca alguns trechinhos de frases que ele acha importante para aquele momento, né, para a gente refletir sobre o assunto. Então, quais são esses outros 8 assuntos, né? O capítulo 1 fala sobre o descanso, o 2 da atenção plena, 3 paixão, 4 relacionamentos, 5 amor, 6 vida, 7 futuro e 8 espiritualidade, né? Então são assuntos que geralmente a gente não dá muita atenção quando a gente está realmente na correria. E a gente sabe que o dia a dia hoje é muito corrido, o dia mal começa e é no final do dia que a gente percebe que o dia passou e a gente não fez nada muito significativo, coisas muito expressivas realmente para o nosso ser. Então é isso que ele fala nesse livro, tá? E aqui eu fiz um breve resumo sobre alguns textos que ele colocou, algumas frasezinhas que ele colocou que eu achei bem interessante para a gente refletir, mas eu aconselho vocês a lerem o livro, tá? Ele é bem baratinho e vocês podem ter ele na sua cabeceira, quando você quiser abrir em qualquer página, ele vai ter mensagens assim, ó, para que seja feita a leitura e refletir, tá? Uma coisa que ele aconselha, que tu lê um determinado trecho do livro e pare para refletir. Assimile aquilo tudo e coloque em prática na tua vida, porque de nada adianta tu começar a ler um monte de livro, correr e ver vários assuntos, diversos assuntos, mas não colocar nada em prática na tua vida, tá? Então é um livro para realmente ser degustado. Então, esse monge, ele é formado, ele fez toda a trajetória dele como zen budista em Massachusetts. Eu não sei nem falar isso não, mas é lá nos Estados Unidos e ele é um ex-professor de artes de uma universidade pequenininha que tem por lá. E aí ele começou a fazer as publicações desses pensamentos dele nas redes sociais e as pessoas começaram a pedir conselhos para ele, para que elas pudessem melhorar as suas vidas. E aí foi onde ele decidiu fazer esse livro e ele tem mais de 3 milhões de livros vendidos pelo mundo. Então foi muito mais do que ele imaginava que um simples livro, como ele diz, né? Com pequenos textos fosse ser tão importante para as pessoas. Então, vamos lá. No capítulo 1, ele fala sobre o descanso, tá? Eu vou ler aqui o que eu separei para a gente poder discutir sobre esse assunto. O mundo está agitado ou quem está agitado é a nossa mente? Então, por que eu estou tão ocupado? Uma das coisas que ele diz aqui é que a mente e o mundo, eles são uma coisa só. Se a tua mente está agitada, logo a tua visão sobre o mundo lá fora vai ser da agitação. Então, se tu acalma a tua mente, o mundo lá fora também se acalma. Ele dá também um exemplo sobre, por exemplo, tu vai fazer uma casa. Aí tu vai escolher as coisas conforme o teu gosto. Tem diversos materiais, vai ter madeira, vai ter um piso laminado, um piso cerâmico, vai ter tinta verde, tinta amarela, vai ter cimento com argamassa, enfim, vai ter vários materiais, mas tu vai direcionar
a tua compra e a tua visão para aqueles materiais conforme a tua visão. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a nossa visão, ele é uma parte de um mundo que nós vivemos, mas ele não significa que é a mesma visão de um universo. Então, as coisas vão se reduzindo conforme a nossa visão. Quanto mais nós ampliamos a nossa visão, ampliamos a nossa mente, nós temos a possibilidade de ter vários mundos, né, ao nosso favor, para aquilo que a gente busca, tá? Isso é só um exemplo que ele deu, que eu achei bem interessante de falar aqui para vocês. Então, conforme está a tua mente, é como está lá fora. Se lá fora está agitado, é sinal de que aqui dentro também está agitado. Se lá fora está bagunçado, aqui dentro também está agitado, porque nós somos um, né? Então, não há diferença. Então, se tu estás vendo o mundo lá fora agitado, cuida, porque talvez tu precise entrar mais para dentro, olhar como está a organização aqui dentro. A forma como eu experimento o mundo, a minha visão das coisas, é a forma que vai estar a minha vida, né? Então, talvez a tua vida também esteja com conflitos, angústias, bagunça, enfim. Pode ser que não, pode ser que seja ao contrário, que tu só veja as coisas lindas da vida, porque tu está amando muito. A pessoa que está apaixonada, que está amando, ela não consegue ver as coisas ruins, ela consegue ver tudo pelo lado bom, porque ela está apaixonada, ela está enamorada pela vida, né? Então, quando a mente descansa, o mundo descansa. Quando a mente se agita, o mundo se agita, porque tudo parte da nossa mente, dos nossos pensamentos. Outra coisa que ele diz aqui é: quando a vida decepcionar, descanse um momento, que em algum momento a vida ela vai nos decepcionar. Então, fique sozinho, busque uma respiração profunda, esvazie a mente, busque a essência do teu coração, sinta o abraço da aceitação, faça uma prece, uma oração, uma meditação, uma respiração profunda, e um coração alegre abre caminhos e nos ajuda a evoluir. Aqui eu incluo também o yoga, né? O yoga ele tem esse papel muito importante como um estilo de vida, uma filosofia incrível, onde tu vai praticar exercícios, atividades, movimentos, e tu vai também praticar o teu autoconhecimento. Então, tudo que acontece da tua pele para dentro, o yoga vai te ajudar a fazer isso na tua vida, tá? No capítulo 2, ele fala sobre atenção plena. Seja amigo das suas emoções. Quando encontrar uma energia ruim, busque a raiz e separe essa emoção dos rótulos linguísticos como raiva, ódio. E aí também ele fala sobre acompanhar calmamente até que se transforme esse sentimento. Ele diz assim, ó: quando tu está com raiva, tu está com ódio, aquilo não é para uma vida inteira. Ele é por um certo momento. Então, o que tu tens que fazer? Tu não pode te identificar com a raiva e com o ódio. Tu tem que observar como se tu fosse sair do teu corpo e ficar observando o teu comportamento. Até aquele momento se transmutar, né? Sair daquele momento intenso. Então, é isso que ele diz. Acompanhe calmamente esse processo que está acontecendo. Então, seja raiva, ódio, angústia, tristeza. E aí, quando tu olha de fora, tu começa a perceber que ele vai morrendo, né? Esse sentimento. Então, é assim que ele nos ensina a manter a calma. Quando observamos os sentidos, estamos encarando a realidade, tá? Então, quando a gente observa o que está acontecendo com os nossos sentimentos, nós estamos prestando atenção na realidade, no que está acontecendo de real. A gente consegue ir na raiz do sentimento e aí tu consegue diminuir aquele sentimento ruim. Quando tu te identifica, tu acaba fortificando ainda mais, né? Como se tu fosse um aliado desse sentimento. Então, esse sentimento ele cria força.
Então, é isso que ele nos explica aqui. E aí ele dá como exemplo o coração, que o coração ele existe dois moradores, que é um ele chama de Hitler e o outro ele chama de Madre Teresa. Conforme tu dá atenção para um ou para o outro, as funções que aquele indivíduo vai estar fazendo dentro do teu coração. Então, se for para o Hitler, tu vai estar alimentando ódio, raiva, rancor, medo, insegurança. Se tu der mais atenção e alimentar e prestar mais atenção pro teu lado Madre Teresa, né, que mora no teu coração, tu vai perceber que tu vai ter palavras mais sutis, tu vai ser mais empático, tu vai ter aqui o amor ao teu favor e aí tu vai sentir um coração mais suave, né, mais leve. Então, ele diz aqui também para te engolir o orgulho, e isso não significa uma derrota, né? Porque o orgulho ele não é uma virtude, ele é um dos nossos pecados, né? Que fazem a gente se desviar do nosso caminho, o caminho do ser, né? Esse ser que habita dentro de ti, ele tem um caminho a ser traçado. Então, quando tu não consegue engolir o teu orgulho, tu faz o quê? Tu acaba não tendo comunicação com as outras pessoas, tu acaba se excluindo, tu acaba se sentindo diferente das outras pessoas, tu acaba se sentindo deslocado. É como se tu estivesse fazendo um pequeno desvio do teu caminho original, né? Eu sempre gosto de dizer que é um caminho original porque existe o caminho do ser e existe o caminho que tu vai experimentando e que não é o teu caminho. Então, é exatamente o que ele fala aqui. Escutamos o outro e temos uma comunicação mais genuína quando nós engolimos o nosso orgulho. Eu estou fazendo essa prática e posso dizer que não é fácil dissipar, né, o orgulho, mas no momento que tu já identifica que tu tem o orgulho junto contigo, tu já percebe que tu já está no caminho de consertar. Então, resistir te leva à infelicidade, é uma das coisas que ele diz aqui para nós. Não tente controlar as pessoas à tua volta e nem mesmo consegue controlar a tua mente. Então, para que tu vai ficar perdendo tempo tentando controlar as outras pessoas, querendo dominar as outras pessoas, se tu não consegue dominar nem a tua mente? Então, vamos lá. Como esvaziar a mente na meditação? Ele diz que é uma das perguntas que mais fazem para ele, né? Então ele diz o seguinte: não tente se livrar dos pensamentos, não brigue com a mente. A mente não para de pensar, assim como o coração não para de bater. Então no momento que tu vai fazer a meditação, tu não pode dizer coração, para de bater porque agora eu vou meditar. É a mesma coisa tu querer falar isso para tua mente. A tua mente ela não vai parar de pensar, porque esse é o papel da mente. Assim como tu vai ter o papel, por exemplo, do pulmão. Tu não vai dizer pulmão, para de respirar porque agora eu vou meditar. Não. Então tu não vai conseguir parar os teus pensamentos, mas tu pode ter controle sobre os teus pensamentos. Né? Então, é isso que ele está tentando te explicar aqui nesse pequeno trecho sobre a meditação. No yoga, a gente trabalha isso também, a gente busca a meditação através de um dos angas, né? De uma das partes do yoga, para que a gente possa fazer isso diariamente e trazer toda essa conexão com o universo e o teu universo. Então, de todas as palavras que falamos, quantas são nossas e quantas são emprestadas dos outros? É outro item que ele fala com muita seriedade, porque hoje nós vivemos de cópias. Tu precisa estar olhando para o outro para copiar aquilo que a pessoa está fazendo e aí tu vai seguindo cópias em cima de cópias. Então, as pessoas esqueceram de ser originais, as pessoas têm medo de ser original e ser criticados pelos outros. Então, não quer dizer que tu sempre tem que estar igual aos outros. Tu pode sim ser verdadeiro, autêntico e fazer aquilo que tu acha que é importante para ti e que vá contribuir com as outras pessoas. Lógico que de alguma forma tu vai ser criticado, né? Que isso é o natural muitas vezes do ser humano.
Quando ele começa a prestar atenção em ti, ele começa primeiro olhando para os teus defeitos, para os teus erros, que até então é como ele enxerga, e aí ele prefere dizer que não está legal para que tu pare de fazer aquilo que tu está fazendo. E aí tu tem que estar fortalecido o suficiente para continuar. Então por isso é importante o autoconhecimento, né? E aí ele pergunta com que frequência nós somos originais? É uma boa pergunta, né? Pensamentos não são duas coisas ao mesmo tempo. Então, tu pode ter o pensamento negativo e tu pode ter o pensamento positivo. No momento que tu detectou que tu está tendo um pensamento negativo, o que tu vai fazer? Tu vai transmutar esse pensamento para o positivo. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Não tem como ocupar o mesmo lugar com duas coisas diferentes. Então, tu pode fazer a transmutação. Nós, seres humanos, nós somos ótimos transmutadores. Nós transmutamos energia o tempo inteiro. E pensamento é energia. Então, se a energia negativa anda dominando a tua mente, anda dominando a tua vida, é sinal de que tu não está fazendo o processo de transmutação. 3. Paixão. Controle a sua paixão. Aqui ele dá um exemplo muito legal que eu já vivenciei na minha profissão, que é tu amar muito aquilo que tu faz e aí tu acaba não tendo a resposta das pessoas. É como se tu sufocasse ou como se tu fosse ignorada pelas pessoas, porque tu vai com tanta intensidade, com tanta paixão com aquilo que tu faz, que tu acaba deixando as pessoas sem jeito ou as pessoas acabam fugindo de ti. Eu já vivenciei isso e eu não consegui entender, né, por que acontecia. Hoje, lendo esse livro, eu vejo que era realmente a falta de moderação no meu entusiasmo. Então, eu acabava assustando as pessoas e eu vejo que muitas pessoas não estão preparadas para determinados assuntos, né? Então, é mais ou menos isso que ele quis dizer aqui com as paixões, né? Ele também coloca como exemplo a paixão dele por ser um professor universitário, que os alunos eles não conseguiam acompanhar o raciocínio dele, não conseguiam aderir a todas as atividades que ele pedia para fazer, porque ele era muito intenso, ele entregava muita coisa, muito conteúdo, né? Então ele acabava sufocando as pessoas. Então as pessoas não se conectavam com ele. Pessoas mais perigosas não são aquelas que têm uma paixão, e sim aquelas que não possuem sabedoria. E é muito interessante a gente saber o conceito de sabedoria, porque tem vários conceitos. Mas o que eu acho interessante para mim sobre a sabedoria é aquilo que tu aprende e que tu consegue assimilar para a tua vida e que tu consegue passar para o outro. Eu acredito que essa é a pessoa mais sábia da face da Terra. Tem vários conceitos por aí, então tu procura aí o teu conceito de sabedoria e veja se isso se encaixa na tua vida, tá bom? Pessoas que não gostam do seu trabalho costumam ser bem sucedidas do que ser mais bem sucedidas do que aquelas que não gostam. Então, quem trabalha no seu trabalho com muito amor, né, talvez moderando ali a sua paixão, mas com muito amor, elas são bem sucedidas. Agora, a pessoa que não trabalha num lugar que não condiz com ela, que ela está ali simplesmente por obrigação, pode ver que o atendimento não é o mesmo, o resultado não é o mesmo, parece que as coisas não fluem, as coisas não andam e parece que até a retribuição financeira parece que não é a mesma, né? Não condiz com aquilo que a pessoa faz. Agora, quando a pessoa faz com muito amor, ela, como se diz por aí, a gente faz até de graça, né? Porque tá tão gostoso de fazer. Não tente convencer alguém de adotar o nosso ponto de vista. Então, isso também é muito importante, né? Quando a gente faz, por exemplo, yoga, eu comecei a fazer yoga, eu não posso querer que todos da minha família façam yoga. O que eu posso fazer? Eu posso convidar e eu posso deixar eles observar a minha prática.
para que isso seja exemplo e que isso desperte um desejo para que essas pessoas comecem a fazer yoga junto comigo. Agora, eu não posso forçar as pessoas a fazerem, porque não vai ser a mesma coisa. Os poderosos só andam com quem diz sim, fazendo uma alimentação do ego dele. Então aqui ele fala sobre os líderes, que geralmente são muito poderosos, eles gostam de conviver com pessoas que só falam sim para eles, porque isso alimenta o ego deles e assim eles se sentem superiores a todos aqueles que estão à volta. No momento que ele é contrariado, que ele tem uma resposta diferente, ele acaba o quê? Despedindo essa pessoa, então não querendo ficar próximo dessa pessoa. Mas uma coisa é muito importante aqui, que muitas vezes os mestres que vêm para nos ajudar espiritualmente a evoluir na nossa vida, eles vêm disfarçados nessas pessoas. Eles vêm justamente para nos mostrar que muitas coisas que a gente está fazendo não está se conectando ao nosso caminhar. Então, geralmente são pessoas disfarçados de mestres que vêm aí para alinhar o nosso caminho, nos ajudar. Mas isso tem que estar o quê? Consciente, né? Consciente que essas pessoas são importantes para ti lá na frente também, tá? Se pessoas à sua volta são assim, provavelmente que sejam oportunistas e não companheiros leais, né? Então ele diz que as pessoas que só ficam dizendo sim na tua volta, provavelmente elas querem tirar proveito de alguma coisa de ti. E aí elas preferem não te contrariar para não serem expulsas ou tiradas de perto dessa pessoa que tem o poder. Então, cuidado com essas pessoas, porque provavelmente ela não sabe se conectar com o teu ser. Ela sabe se conectar com aquilo que tu tem. Relacionamento 4, né? A arte do bom relacionamento. Fala sobre a importância de ter amigos, né? As pessoas, às vezes, elas excedem a companhia. Como assim? Tudo que é demais, um dia estraga, né? Amizade que é demais, casamento que é demais, até a própria música que é gostosa de se ouvir, se tu ouvir demais, ela enjoa. É isso que ele coloca aqui no texto, né? Que ele fala que a amizade, ela tem que ter sim aqueles momentos em que vocês têm que estar sempre juntos, assim como o casamento, como irmãos, a música que tu tá escutando, ter aquele momento que tu escuta e que tu está junto com aquela pessoa, mas tem que ter momentos em que cada um tá num lugar diferente, para que tu possa sentir falta e sentir saudade dessa pessoa, né? E não ficar com aquele sentimento de eu não aguento mais essa pessoa, eu não aguento mais estar ouvindo a voz dessa pessoa, porque aí já excedeu a quantidade de tempo de tu estar junto e aquilo se tornar algo agradável. Aí ele dá um exemplo muito legal que eu anotei aqui. Papel enrolado no incenso, ele tem cheiro de incenso. Cordão enrolado no peixe, ele tem cheiro de peixe. Então, qual é a pessoa ou quais são as pessoas que tu anda junto? Porque é assim que tu vai ser, tá? Então, é aquele ditado, né, que se diz, olha, me diga com quem tu andas, eu vou te dizer quem tu és, né? Então, tá tudo aí escrito de uma outra forma. A jornada do perdão, né? Ele fala sobre perdoar não as pessoas e sim a você mesmo. Pare para ser mais feliz e livre e ainda viver mais. Então, o perdão, ele não tem que ser feito para o outro. O outro não quer me perdoar. Então, o que eu devo fazer? Perdoe-se. No momento que tu te perdoa, esse sentimento alivia dentro de ti e no momento que for adequado, a pessoa vai te perdoar e ela vai principalmente se perdoar e as coisas vão voltar a se encaixar novamente. Se a pessoa nunca resolver a perdoar, esse sentimento vai estar corroendo ela por dentro, mas a tua parte foi feita. Aí ele diz aqui também, se tu quer algo de alguém, faça você primeiro. Então, se tu quer fazer, por exemplo,
pedir pro teu filho para fechar a porta do banheiro e ele não fecha, o que tu tens que fazer? Tu tens que começar a fazer para mostrar para ele que tu faz. E aí ele vai começar a fazer. Que é mais ou menos aquele exemplo que a gente deu lá atrás, que nós somos exemplos, né? Ser exemplo é a melhor coisa que tu pode fazer. Outra questão que ele levanta aqui é sobre: pergunte a si mesmo que tipo de filho você é. Será que eu sou perfeito aos olhos do meu marido, dos meus pais, dos meus filhos? Então, às vezes a gente esquece que a perfeição não precisa ser feita a todo instante, mas não quer dizer que tu não vá buscar a tua perfeição. Mas a questão é quando a gente começa a julgar as pessoas pela falta de perfeição daquela pessoa, esquecendo que tu também não é uma pessoa perfeita, que tu também precisa te conhecer, que tu também tem as tuas falhas, que tu também erra. Então, cuidado quando isso acontece. É uma das coisas que a gente mais desliza, tá? Será que tu tá sendo uma boa filha para querer ter bons filhos? Será que tu tá sendo uma ótima esposa, um ótimo esposo para querer também o mesmo daquela outra pessoa? Aqui ele fala também sobre o coração se abrir para a empatia. Ele diz que é a chave da sabedoria. Quando o coração está aberto para ser empático com os outros, você está sendo uma pessoa sábia. 5. Amor. Então, amor precisa de equilíbrio e a pior coisa que tem é você ignorar alguém de propósito ou intencionalmente, né? Isso acontece e às vezes a gente nem percebe, ou às vezes a gente faz de propósito, de ruinzinho mesmo que a gente é, né? Então a gente fica se achando o maravilhoso o tempo inteiro e acaba fazendo essas ignorâncias com as outras pessoas, né? Então cuidado com isso. Isso é coisa do ego, né? O ego, ele tem muito disso. Então, não se sentir importante faz com que você ignore as pessoas e também as oportunidades. Então, muitas pessoas perdem as oportunidades porque ficam ignorando. O amor tem o poder de fazer o mundo parar, pelo menos por um instante. Então, permita-se amar mais, porque é aonde tu consegue fazer o tempo parar. É nesse instante. O amor embeleza as coisas, as pessoas e o mundo. Devemos amar como o sol ama a terra. Ele lança a sua energia para a terra vai nutrir todos os seres que estão nela, mas nem por isso o sol fica cobrando da terra por ele ter lançado a sua energia para ela. Olha que legal, né? Então a gente aprendendo com a natureza. Então, ele não economiza as energias. E por que nós ficamos economizando as nossas energias para com o outro? É de se refletir, né? Ele ilumina, né? O sol ilumina tudo com a sua presença, sem pedir nada em troca. Isso se chama amor incondicional. 6. A vida, né? Então aqui ele fala sobre a vida através de alguns conceitos que nós temos por aí. Por exemplo, o exemplo que ele deu foi sobre na cidade onde ele mora, que é típico, né? Onde tem bastante mosteiros e tal. Então as pessoas identificam as pessoas através da vestimenta, das roupas, né? Então o monge que usa um traje da cor terra, ele significa alguma coisa. O monge que usa um traje acinzentado, ele significa outra coisa dentro daquela cidade. Já numa outra cidade, por exemplo, nos Estados Unidos, eles classificam ou eles colocam rótulos nas pessoas através da universidade que essa pessoa está vindo. Então, se ela for estudante, ou se ela estudou, ou se ela se capacitou numa universidade de grande nome nos Estados Unidos, essa pessoa já tem passagem livre, né? Ela já é assim, as portas se abrem incrivelmente. Então, são rótulos da vida que ele fala aqui através dos exemplos dele, tá?
Assim, por exemplo, que lá na Escandinávia, lá naqueles países onde tem frio, as pessoas dão mais importância para os móveis dentro da casa. Por quê? Porque né, lá é muito frio, então é muito importante ter um aconchego dentro de casa. Então, quanto mais designer e conforto dentro de casa, para eles é o que importa. Então, eles dão muito valor para isso. Outras culturas, por exemplo, dão valor mais para os carros. Às vezes a pessoa não tem uma casa para morar, mas se ela tem um carro maravilhoso, ela parece ser muito bem vista pela sociedade, né? Por aquele ambiente que ela convive. Aí ele diz o quê? Sobre a vida, né? Aonde for, cultive prosperidade. As pessoas vão perceber os teus exemplos. Então, a coisa mais simples que há na vida é tu cultivar a prosperidade, independente de onde tu for. Então, se tu sai da tua cidade, onde eles dão muita importância para o teu carro, e tu vai para uma cidade onde eles dão muita importância para a universidade, o que tu vai fazer no meio disso tudo? Se tu conseguir cultivar a prosperidade, independente daquilo que tu tem ou de onde tu venha, ele diz que são exemplos que tu vai conseguir abrir os caminhos para onde tu pretende passar. O lugar onde você vive, ele vai te moldar, tá? Então, são coisas que a gente precisa refletir, né? Tem pessoas que, por exemplo, não pagam um livro de 30, 40 reais, mas pagam esse valor, por exemplo, numa garrafa de vinho. Então, aí está certas balanças, né? O amor muda as pessoas e não as lições de morais. Então, nós temos as lições de morais e temos o amor. Então, quando tudo estiver confuso, que tu não saiba o que fazer, faça com amor, porque ele vai se sobressair sobre tudo isso que eu falei agora. 3 ideias libertadoras, tá? Que ele deixou aqui para nós. As pessoas não estão interessadas em você o tempo todo, tá? Isso é uma das coisas que tu tem que prestar atenção. As pessoas não estão olhando para ti o tempo inteiro. Eles podem estar em um certo momento, mas a gente parece que na nossa cabeça as pessoas estão o tempo inteiro olhando pra gente, mas não é verdade. 2, nem todo mundo vai gostar de você. Então não queira agradar todo mundo, porque isso não vai ser o suficiente para te sentir feliz, tá? 3, tudo que fazemos é por nós mesmos. Então, pare de se preocupar com o que os outros pensam de ti e faça o que o seu coração mande. Descomplique a vida, assuma os desejos, não ocupe a mente se perguntando o que poderia ter acontecido se. Então, são 3 coisas bem importantes da gente refletir. 7, futuro. Aí aqui ele está falando sobre uma palavra de incentivo pode mudar o futuro. Então, cuidado com as tuas palavras, que uma palavra maldita, principalmente lá na infância, pode mudar toda a trajetória de uma pessoa. Então, às vezes, a pessoa pode estar procurando a sua carreira profissional. E aí, tu vai lá e fala mal daquela carreira. Tu pode estar matando o sonho daquela pessoa de ela estar exercendo aquilo porque foi falado coisas ruins, tá? Quem não se conecta com seus próprios sentimentos vive a vida de acordo com as expectativas dos outros, satisfazendo os outros. Inteligência não tem nada a ver com apenas tirar 10, e sim com a capacidade de ter empatia e estar em sintonia com as outras pessoas. Experiencie, lendo diversos assuntos, experimente vários trabalhos, estágios, conheça-se, conheça as pessoas e assim tu vai descobrir qual é a tua vocação. Essa é uma das perguntas também que fazem muito para ele, né? Como descobrir a vocação? Então ele está dando esses itens aqui como importantes. Seu valor está na frequência da generosidade e não da conta bancária, tá? Hoje em dia a gente percebe que as pessoas querem mais saber qual é a tua conta bancária do que a tua generosidade.
E número 8, espiritualidade. O propósito da religião é controlar a si e não criticar os outros. O que estou fazendo em relação à minha raiva, ao meu apego, ao meu ódio, ao meu orgulho, à minha inveja? E isso é o que precisamos nos perguntar no dia a dia. Então isso é espiritualidade. Às vezes as pessoas confundem, acham que espiritualidade é ver fantasma, ter que frequentar a igreja, religiões, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, a religião, ela vai te ligar a algo, né? De preferência que seja a Deus. Mas, dependendo da religião que tu vá, essa religião, ela vai te trazer outras ligações, né? Seja de santos, de rituais, enfim. Então, tu vai escolher aquilo que tu acha que é importante para aquele momento. Mas a espiritualidade, ela deve ser praticada por todos nós, independente da religião. Isso não interfere na religião que tu tem. Aqui ele fala também sobre as 3 inteligências, que é a inteligência emocional, a inteligência espiritual e a crítica. Então, uma delas, se deixado de lado, ela atrapalha o crescimento das outras duas. Então, por exemplo, se tu desenvolver a crítica e tu negligenciar o emocional, o que vai acontecer? Vai te faltar a sensibilidade ao sofrimento dos outros. Se tu desenvolver o teu emocional e tu negligenciar o espiritual, tu vai perder a esperança ao ver o sofrimento do mundo, tá? Quando tu desenvolver o teu espiritual e tu deixar de lado a tua inteligência crítica, tu pode ser a próxima vítima de uma seita maluca que tenha por aí, tá? Então, tudo tem que ter equilíbrio, nem para mais e nem para menos, é o caminho do meio. 2 caminhos espirituais na mesma família, o que acontece? Que é o que ele faz o fechamento. Que às vezes, por exemplo, eu posso ter um caminho espiritual voltado para um caminho e a minha família ter um outro caminho espiritual. O que acontece? Vocês precisam, se a outra parte da família não entender o que tu tá fazendo como espiritualidade, tu tens o papel de estudar aquilo que as pessoas da tua casa estão seguindo. Se elas não quiserem seguir, se elas não quiserem estudar e nem saber nada sobre isso, o que tu tens que fazer? Tu tem que se esforçar para seguir um caminho onde tu não vá prejudicar o restante da família, porque às vezes há esses conflitos e não é esse o objetivo da espiritualidade. Então, deixe os teus ensinamentos delicadamente e abra o teu coração conduzindo aquilo que tu aprendeu para aquela pessoa. E como o sal se dissolve na água, deixe os teus ensinamentos se dissolverem em seu coração. Então é isso que ele deixa como recado da parte da espiritualidade. Quanto mais tu deixar a água e o sal se dissolverem, mais as coisas vão ter fluxo, vai fluir. Então não adianta querer forçar as pessoas a fazer aquilo que tu faz e nem tu te forçar a fazer aquilo que as pessoas fazem, porque não vai fazer sentido nem para eles e nem para ti. Então assim, eu resumi o máximo que eu pude desse livro. Tem muita coisa legal, tem bastante coisas para ler. Então não tá tudo aqui que eu falei, tem um monte de coisinhas aqui, um monte de frasezinhas bacanas pra gente refletir, mas eu trouxe essas aqui para que a gente possa pelo menos ter um pequeno momento sobre esse desacelerar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos por aí. Beijo!